Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante, que é: a ciência é confiável? Eu posso confiar na ciência para tomar minhas decisões? Eu posso confiar no conhecimento científico? Por que essa entidade, a ciência, me incomoda tanto? Por que falam tanto de ciência? E eu acho interessante porque muitas pessoas não sabem exatamente o que ela é. E eu acho que é por isso que tem uma briga tão grande sobre esse tipo de conhecimento científico ou não, acreditando que a ciência não pode provar Deus ou qualquer coisa do gênero, sendo que muitas vezes nem é o papel dela. Uma coisa que a gente tem que entender é que a ciência é só um método para gerar conhecimento. É um método onde você tem que conseguir, de alguma forma, falsear um determinado conhecimento. Então, por exemplo, a gente acredita que determinado alimento faz mal. E aí você começa a observar o porquê que faz isso, cria sua teoria, cria as hipóteses em cima disso, e aí você começa a avaliar se aquela hipótese é ou não verdadeira. Se você chegar na conclusão que ela é verdadeira, outras pessoas têm que conseguir falsear, ou seja, tem que ser possível de testar se aquela tua hipótese é real ou não. E aí você fala pra mim assim: ok, Giovanni, até aí tudo bem. Até aí é fácil. Mas o porquê que ficam falando que eu devo ou não fazer na minha vida? É que na verdade não falam. Muitas vezes a gente começa a identificar conhecimento científico baseado em jornais, ou algum tipo de pessoa que pegou um determinado conhecimento e tentou criar algum tipo de argumento. Essa história do ovo faz bem, ovo faz mal, ou eu devo parar de tomar refrigerante ou não, na verdade não quer dizer nada. Porque quando você começa a observar, as pessoas não tendem a escolher a vida delas por causa disso. Você come coisas que fazem mal o dia inteiro, você faz coisas que te fazem mal o dia inteiro. Mas o fato de você saber que faz mal, muitas vezes faz você testar. Por exemplo, a questão do cigarro. Antes teve uma época que a gente achava que cigarro era tudo ok. Teve uma época que a gente usava cocaína. Freud é conhecido por ter usado cocaína um bom tempo da vida dele, porque naquela época era usado como se fosse um estimulante. Então a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo conhecimento, e através desse conhecimento foi percebendo que tem coisas que acontecem na sociedade que faz mal. Tinha um tempo que o combustível, por exemplo, era baseado com chumbo, e esse chumbo fazia mal para as pessoas. Então tem pessoas assim que começaram a observar, levantar hipóteses, começaram a fazer observações e perceberam: eu acho que isso aqui faz mal. E não quer dizer que não teve uma resistência do outro lado. Porque o fato de você ter um conhecimento, conseguir fazer uma observação, não significa que determinados locais ou determinadas pessoas não vão utilizar esse conhecimento a favor dela. Por exemplo, existem diversos escândalos na indústria farmacêutica que se baseiam em conhecimentos científicos para falar que um remédio que não foi testado de verdade funciona. E não é poucos. Então você pega vários exemplos nos Estados Unidos, ali na região da Europa, tem vários exemplos de remédios que fazem mal. O exemplo dele é o Tamiflu, que foi provado diversas vezes que não funcionava. Aqui no Brasil, não sei por que aceitaram, mas tá aí, entendeu? E diz que foi baseado em conhecimento científico, sendo que quando outros cientistas foram fazer a falseação, fazer o teste falseável dele, provou-se que ele não funcionava. E as pessoas tomaram. Quantas pessoas que morreram por causa disso? Então, o que acontece? A ciência ela é amoral. Não é imoral, é amoral. Ou seja, ela é usada tanto para coisas boas como para coisas ruins. Mas ela não passa de um método. Quem faz ela ser interessante, ser boa, ser útil, é quem a utiliza. E, fora isso, ela não é a dona da verdade, porque, basicamente, você tem aquele conhecimento para aquele momento. Então, por exemplo, a gente percebe-se que as pessoas, mas a ciência muda o tempo inteiro. Sim, que bom, é por isso que ela funciona. Porque até aquele momento em específico, a gente tem um determinado conhecimento que diz que as coisas funcionam daquela forma. Então, quando a gente fala que determinada coisa funciona daquela forma, é porque até aquele momento, os conhecimentos que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, os testes que a gente consegue chegar naquela conclusão e consegue provar que ela é real. Um exemplo disso são coisas que o Albert Einstein falou há um tempo atrás e você está conseguindo provar agora. Aquela foto, por exemplo, do buraco negro, ela foi absurdamente fantástica porque provou-se que os cálculos que estavam fazendo de como aquilo funcionava eram reais, que aquelas imagens que a gente tinha toda distorcida e tudo mais, mostrava que o cálculo de como aquilo funcionava estava certo, porque antes disso era só hipótese de como funcionava em cima de perspectivas e previsões. Então, quando a gente pega no contexto de ciência em si, a gente simplesmente tem um método para gerar conhecimento. E esse método não responde todas as perguntas, porque ele é só uma forma de você entender o mundo natural. Quando você pega alguns conhecimentos que não são do mundo natural, por exemplo, a arte, a vida em si, o porquê que eu devo viver, se Deus existe ou não, se as coisas acontecem, entra mais para um campo da filosofia ou da matemática. Quem acha que filosofia é ciência, está enganado. A filosofia tem seu papel importantíssimo, mas ela não é ciência. As pessoas tendem a achar que só porque tem o nome de científico é mais importante. Não, por ter o nome de científico significa que ela é testada. As pessoas testaram. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a psicologia é científica, é porque é possível testar
os métodos que a gente está falando. Então alguém foi lá, testou em laboratório, fez com várias pessoas, e aquele teste provou-se que aquela teoria sobre como algo funciona está real. Então o que acontece? Quando a gente pega e fala assim, ó, tem essa forma de você lidar com a ansiedade, cientificamente funciona e tudo mais, significa o quê? Que aquele determinado método que a gente está passando funciona com a grande maioria das pessoas. Mas por que a grande maioria? Porque quando a gente pega em questão de ciência, não funciona necessariamente com todo mundo. A gente pega, por exemplo, comportamentos, no caso, eles vão ter alterações conforme o histórico da pessoa. Mas na grande maioria das pessoas vai funcionar. Então você tem uma taxa lá de aproveitamento de 80%, 90%. E aí, se caso aquela não funcionar, tem outra, mas tem uma explicação científica, muitas vezes, do porquê que aquela pessoa não funciona. E isso aí você vai tendo um conhecimento de por que algumas vezes funciona, outras vezes não funciona. E esses testes de tentativa e erro de comportamento, alteração e tudo mais, vai gerando um conhecimento cada vez mais lapidado. É por isso que a expectativa de vida tá mudando, é por isso que você consegue me assistir aqui pela TV, pela internet, é por isso que as pessoas conseguem assistir filme, é por isso que a gente consegue criar dragões em filmes, porque a gente foi aprendendo como é que determinadas coisas funcionam, foi entendendo cada vez melhor nosso mundo material, e esse conhecimento foi sendo lapidado através do tempo, com pessoas que estão querendo de alguma forma aproveitar aquele conhecimento, e foi gerado mais conhecimento. Então, quando alguém chega pra você e fala assim, a ciência comprovou o porquê que aonde as pessoas vão depois da morte. Não tem como. Não faz parte do trabalho da ciência. A ciência provou se Deus existe ou não. Não faz parte da ciência. A ciência diz que eu não posso fazer isso. Não faz parte da ciência dizer o que você pode ou não fazer. Ela simplesmente constata uma determinada situação. O que você vai fazer com essa constatação é questão sua. Então, uma coisa que a gente sempre vê em discussões, a ciência descobriu quando que a vida começa. Então, isso não faz sentido, porque não é parte da ciência decidir quando a vida começa. É parte da ciência identificar quando o sistema nervoso começa, quando uma célula começa a proliferar, quando determinada coisa começa a funcionar. Então, quando a gente começa a entender de uma forma clara o que é um conhecimento científico, a gente já começa, de alguma forma, já entender que determinadas coisas só são bobeira. Tem pessoas que se utilizam vamos dizer assim, do troféu de ciência para simplesmente vender uma ideia que eles têm. E a gente sempre tira sarro, né? Na Universidade de Massachusetts. Porque falar o nome americano, de longe, parece que é muito mais real. Mas não significa que seja. E a gente tem que entender que um método de gerar conhecimento, ele é valiosíssimo. Não é à toa que a gente tem tudo isso. Mas quem faz as coisas serem ruins são as pessoas que utilizam. Da mesma forma, a religião é uma coisa maravilhosa. Mas quem utiliza muitas vezes ela, talvez não seja tão maravilhoso assim. Quando a gente pega filósofos, tem filósofos que são maravilhosos, mas às vezes quem utiliza a filosofia dele não é uma pessoa tão boa assim. E a gente tem que entender que muito do que faz algo ser bom ou não tem a ver com o que ele é, tem a ver com quem utiliza. E muito do que a gente faz tem muitas vezes mais a ver com a dosagem do que necessariamente com o remédio. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente percebe muito esse movimento anticientífico de começar a acreditar que a ciência é um mal do século ou qualquer coisa do gênero, sendo que a ciência ela simplesmente melhora a sua qualidade de vida. Hoje você consegue ficar com um parente aí até os 75, 80 anos, porque conhecimentos científicos começaram a existir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje em dia a gente consegue, por exemplo, conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, porque foi desenvolvido conhecimento científico com testes de como o mundo material funciona, e a gente consegue utilizar isso. Existem vacinas que nos protegem com determinadas doenças, por causa que existem pessoas que testaram aquilo exaustivamente e chegaram à conclusão que realmente aquilo ali acaba com determinada doença. E tudo é lapidado. Tem muitos questionamentos em relação às vacinas de hoje em dia, que é um absurdo, porque realmente nunca vai ser 100% funcional as coisas. Tem muitas coisas, principalmente quando se trata de remédio, de comportamento, não tem como você ter 100% de eficácia. Mas, quanto mais próximo do 100%, melhor é. E isso o tempo vai lapidar. Ou você acha que a vacina para gripe funcionou bem, igual funciona agora sempre? E sempre você tem a história de alguém que tomou e não funcionou. Então a gente tem que começar a observar esse tipo de coisa, porque é isso que faz algo ser maravilhoso, e é isso que faz a ciência ser tão funcional e tão importante. Então quando alguém chegar para você e falar assim, a ciência tá querendo acabar com as minhas crenças. Papo furado. Isso não existe. A ciência não dá certeza de nada. Sim, por isso que ela funciona. O fato de ela não dar certeza é o fato das pessoas estudarem para tentar entender. A ciência pensa da seguinte forma, ela simplesmente fala assim, até o momento, com os conhecimentos que a gente tem, aparentemente isso funciona assim. É isso que a ciência faz. E a partir disso, você toma suas conclusões.
Aí você fala assim, mas não é confiável? Daí eu falo assim, pois é, mas é mais confiável que confiar do tio lá da esquina que fica falando que ele viu uma determinada coisa, ou que ele experimentou determinada coisa. Como é que você tem certeza que aquilo ali é real? Lembra? Tem que ser falseável. Se eu não tenho como provar que aquilo é real ou não, como é que eu sei que é real? E é por isso que muitas vezes a ciência funciona. Beleza, pessoal? Eu trouxe um papo diferente porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas tá, é científico, o que isso significa? Significa que alguém estudou exaustivamente para ver se aquilo ali é real ou não. Isso que é ciência, entendeu? E se alguém provar que aquilo ali não é real, ele tem que ter uma teoria melhor, e aquela teoria tem que ser falseável, e a partir do momento que ela é falseável, se for comprovado em vários locais, as pessoas começam a acreditar mais naquela teoria do que na dele. Ou seja, é um crescimento exponencial, que cada passo que a gente vai dando é real. E da mesma forma como tudo no universo existe, tem 100 pessoas que acham que ela é a solução do universo, da mesma forma que tem pessoas que acham que ela é uma porcaria. Sendo que ela é o que é. Depende de quem utiliza ela como uma ferramenta positiva, porque ela é só isso, uma ferramenta. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Quem precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. Tem meu link das minhas redes sociais aqui embaixo. Estou à disposição, só manda mensagem. Tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.